Olá, boa noite a todos os amigos e amigas do Grupo Espírita Amor e Caridade, ajudando na caminhada. Vamos hoje para a leitura e um breve comentário de um trecho do Evangelho. Mas vamos primeiro fazer a nossa prece da noite, não é? Então, nesse momento, vamos unindo os nossos corações, nos ligando ao plano espiritual através de nosso pensamento, de nosso sentimento, e agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que nesse momento nos auxilia e nos ampara. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que nos proporciona e por todos esses ensinamentos que chegaram até nós através de nosso Mestre Jesus e através dessas equipes espirituais ligadas ao bem. Muita gratidão a todos. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre qual é a missão dos espíritas, né? É um tema que está no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, onde nós temos lá muitas explicações do Espírito Erasto sobre esse assunto. Então, eu vou ler aqui apenas um pequeno trecho, né? Porque esse item é um pouco extenso. Mas ele começa dizendo assim: não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estarão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Muito bem, gente. Nós sabemos, né, que são muitas as razões que fazem alguém procurar uma casa espírita. Na maioria das vezes, as pessoas chegam até o espiritismo pela dor. Então, muitos desses chegam pela dor, fazem ali um tratamento, fazem um atendimento, recebem os passes, assistem às palestras, e depois que eles se sentem um pouco melhor, eles vão embora e não voltam mais. Tem também aqueles que vão na casa espírita só por curiosidade, porque ouviram alguém falar a respeito e gostariam de saber do que se trata. Mas tem aqueles que chegam na casa espírita e se sintonizam com o ambiente. Então eles começam a se afinizar com aqueles ensinamentos e também, em pouco tempo, eles passam até a exercer uma tarefa na casa espírita. E além disso, ainda tem aqueles que são espíritas desde sempre, né? Que já vêm de uma família espírita. Então, esses que vêm e não voltam mais, não há muito o que se falar deles, né? Mas, tanto esses que já são espíritas desde sempre, como aqueles que se tornam espíritas, eles precisam entender exatamente qual é a missão dos espíritas, né? Além de aprender e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, eles vão ter que entender qual é a verdadeira responsabilidade dos espíritas. E aqui, uma dessas missões que o Erasto nos fala é justamente de divulgar a doutrina, né? Divulgar a doutrina não só dentro da casa espírita, porque a gente falar de espiritismo para os espíritas é relativamente fácil, é tranquilo. Mas quando a gente entra nesse assunto em outros ambientes da sociedade, quando a gente vai falar disso para pessoas que têm conceitos, que têm crenças diferentes, aí já se torna um desafio, né? Mas é justamente isso, né? O próprio Erasto diz
que nós falaremos para pessoas que não vão querer ouvir a palavra de Deus. E essas pessoas que não querem ouvir as palavras de Deus não são os frequentadores da casa espírita. Portanto, essa é uma das grandes missões dos espíritas, né? Divulgar o espiritismo dentro, não só dentro das instituições, né? E nós também precisamos ter muito cuidado, muito equilíbrio, né, para fazer essa divulgação. Porque com esses termos do Erasto, a gente, aparentemente, parece que a gente vai pisar em terrenos meio perigosos. Mas é exatamente isso mesmo que vai acontecer, né? Só que qual o problema, né, da gente pisar em terrenos perigosos? Se a gente for ver aí vários exemplos da história do cristianismo, né, os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né, se a gente for ver o exemplo de Allan Kardec, que sofreu muito com aquelas reuniões espíritas, e principalmente depois da publicação do primeiro livro da codificação, né, e até mesmo o próprio Jesus, que simplesmente foi pregado numa cruz. Então, se todos eles tiveram essa coragem de pisar nesses terrenos perigosos, quem somos nós para ficarmos aqui acomodados na nossa zona de conforto, né? Então, o que nós precisamos é ter muito discernimento, né? Muito bom senso na hora de divulgar a doutrina, né? Porque a nossa palavra, mesmo que ela esteja cheia de razão e de boa vontade, ela não pode ficar criando polêmicas, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, desrespeitar as demais instituições religiosas, né? Para não passar uma imagem negativa do que é o espiritismo e do que é ser espíritas, tá certo? E também, né, a gente não precisa ficar com aquela coisa que se chama proselitismo, né, que é um esforço contínuo para fazer alguém abandonar a sua crença e se converter para o espiritismo. Isso não é produtivo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora de amadurecimento, de crescimento espiritual e o seu momento de poder compreender todas essas lições e todo esse aprendizado que nós temos dentro da doutrina espírita. Então, fica por aqui hoje, gente. A gente fala um pouquinho sobre essa missão dos espíritas, né? E é só consultar lá no capítulo 20, item número 4, onde o Erasto nos dá muitas dicas sobre isso, fala bastante coisa, e que a gente fique atento, né, para cumprir realmente a nossa missão como espíritas, né? Porque de nada adianta a gente estudar muito, né? De nada adianta a gente apenas decorar todo o Evangelho, decorar todos os livros da codificação, se isso não for colocado em prática. Nós precisamos demonstrar na prática aquilo que nós aprendemos, né? Porque senão nós vamos ser espíritas, vamos ser cristãos apenas no nome. E a gente sabe que o verdadeiro cristão, ele se reconhece pelas suas obras. Então, vamos lá, né? Mãos à obra, porque nós temos muito trabalho para executar nessa missão de espíritas, nessa função de espíritas. Temos muito a ensinar e, claro, também temos muito a aprender, né? Porque nenhum de nós sabe tudo. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez agradeço aí ao grupo pela oportunidade e vamos fazer agora as nossas vibrações, né? Para que a gente possa encerrar esse nosso encontro de hoje. Então, todos bem concentrados, neste momento, de olhos fechados, vamos vibrar pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vamos vibrar pelos que estão reunidos no nosso encontro de hoje e também por todos aqueles que estão ausentes. Vamos vibrar pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e também para os médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes. E aproveitando, pedimos também para que os espíritos de luz coloquem os remédios nos copos de água. Vibremos a todos os enfermos,
tanto os enfermos do corpo como os enfermos do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, mais uma vez, nos dirigimos em pensamento ao plano maior e agradecemos por mais esse momento em que pudemos nos recolher, em que pudemos refletir um pouco e que estivemos na companhia de nossos mentores, de toda a equipe espiritual que nos acompanha. Agradecemos a este grupo maravilhoso que se forma e que espalha os ensinamentos, espalha a boa nova. Agradecemos a Deus, o nosso Pai maior, e a Jesus, o Príncipe dos Príncipes, o Mestre dos Mestres, o Senhor da Paz. Muita gratidão a todos. Que assim seja, graças a Deus.